Então, queridos, eu quero declarar a bênção e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dias eu tive meditando em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 69. A palavra do Senhor diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por uma outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Esses dias eu estava meditando a respeito de Pedro, né? Pedro foi um homem que recebeu um chamado do Senhor. Coisa boa é receber um chamado do Senhor Jesus. Como é bom a gente ouvir alguém dizendo assim: eu tenho um chamado. E melhor do que ter um chamado é dizer sim para esse chamado. Então, Pedro recebe o chamado da parte do Senhor Jesus. Pedro diz sim ao chamado, deixa tudo para trás, abandona tudo para seguir a Jesus. Então, Pedro foi esse homem que recebeu também um discernimento espiritual na sua vida. Chegou um momento que Jesus disse: o que dizem os homens que eu sou? Aí eles começaram a dizer: olha, estão dizendo que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo até mesmo que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento houve um silêncio, mas de repente Pedro rompe com esse silêncio dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: muito bem, Pedro. Foi o Pai que te revelou, não foi carne nem sangue, mas o Pai que te revelou. Então, Pedro tinha um discernimento espiritual e é algo precioso que precisamos buscar nos dias de hoje, é discernimento espiritual. Tem muitas coisas no dia de hoje que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Mas só iremos detectar que não é de Deus se nós tivermos discernimento espiritual. Então, a igreja precisa buscar discernimento espiritual para identificar o que é de Deus. Pedro, ele recebeu ensinamento do próprio Senhor Jesus. Durante 3 anos, Pedro foi treinado pelo mestre dos mestres. Pedro recebeu a palavra diretamente de Jesus Cristo. Olha que bênção, que maravilha! Pedro também viu Jesus operando muitos milagres, inclusive o milagre da multiplicação. Então, Pedro viu Jesus fazer o sobrenatural. Inclusive, Pedro andou sobre as águas no chamado de Jesus. Ele teve essa experiência maravilhosa, saiu do barco e provou de uma experiência que nenhum outro provou. Então, Pedro
viu Jesus fazer muitas maravilhas, inclusive ressuscitar quem estava morto. Certa feita, Jesus vai entrando na cidade de Naim, vai saindo um cortejo fúnebre, Jesus manda parar o cortejo fúnebre, dá uma palavra e aquele que estava morto reviveu. Então, Pedro estava junto com Jesus, vendo Jesus fazer essas maravilhas. Mas Pedro, ele era sangue quente. Pedro tinha um defeito. Pedro tinha uma fraqueza. Sabe, queridos, todos nós, em uma área da nossa vida, nós temos uma fraqueza. E aonde somos fracos é que precisamos vigiar mais. Aonde somos fracos é que precisamos nos policiar. Precisamos orar mais. Pedro tinha uma fraqueza e essa falta de domínio próprio fez com que Pedro revelasse a sua fraqueza. E a fraqueza de Pedro foi negar a Jesus Cristo. Depois de Pedro ter recebido um chamado de Jesus, depois de Pedro ter tido discernimento espiritual, depois de Pedro ter visto Jesus operar muitos milagres, receber ensinamentos maravilhosos, como aquele ensinamento, o Sermão do Monte. Olha, se um cristão estudar o Sermão do Monte, viver o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, é um cristão que faz a diferença, é um cristão que causa um impacto na sociedade. Ele só precisa viver os ensinamentos que Jesus deu ali do Sermão do Monte. É tudo que um cristão precisa viver, é aquilo que Jesus ensinou. E Pedro recebeu diretamente de Jesus aquele ensinamento. Mas Pedro nega Jesus. Pedro expõe a sua fraqueza. E por que Pedro negou Jesus? Primeiro, a autoconfiança. Precisamos ter cuidado com a autoconfiança. A autoconfiança, ela leva a pessoa ao fracasso. Por que Pedro era autoconfiante? Porque Pedro, ele era ou ele era 8, ou ele era 80. Pedro chega para Jesus e Jesus diz, olha, você vai me trair. Aí entra a autoconfiança. Não, Senhor. Eu vou até ser morto, mas eu não vou te trair. Autoconfiança. Então, a autoconfiança leva a pessoa ao fracasso. Nós precisamos confiar não em nós mesmos, mas confiar no Senhor. Nós precisamos ter dependência do Senhor. Se estamos de pé, o Senhor está nos sustentando. Se somos o que somos, é porque o Senhor nos fez ser. Se temos o que temos, é porque o Senhor nos abençoou. Se vamos para onde vamos, é porque o Senhor está nos direcionando. Então, meu irmão, é o Senhor, tudo na nossa vida é o Senhor. Não é os seus títulos, não é o seu dinheiro, não é a sua influência, é o Senhor. Você é quem você é por causa do Senhor. Você tem o que tem por causa do Senhor. Você tem ido em lugares maravilhosos por causa do Senhor. Então, dependa de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas Pedro tinha essa autoconfiança. E a autoconfiança levou Pedro para o fracasso. Uma outra situação que levou Pedro para o fracasso foi ele desobedecer a ordem de Jesus. Certa feita, Jesus vai para o Getsêmani, leva Pedro, Tiago e João, e ele dá uma ordem: vigiai e orai.
Aí Jesus se apartou um pouco para orar, mas quando Jesus volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Nem estavam orando e nem tampouco estavam vigiando. Mas a ordem de Jesus foi vigiar e orar. Meu irmão, recebe esta palavra em nome de Jesus. É tempo de vigiar, é tempo de orar, para que não entre em tentação, meu irmão. Nós podemos ver que muitas pessoas estão fracassando na vida espiritual porque não estão orando e não estão vigiando. Então, os tempos estão difíceis. Precisamos cada vez mais orar, precisamos cada vez mais vigiar para não entrar no fracasso. Uma outra situação, um outro passo que levou Pedro ao fracasso foi que ele esqueceu da palavra de Jesus. Jesus alertou a Pedro: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Era para Pedro pegar esta palavra, orar mais, vigiar mais, mas a palavra entrou em um ouvido, saiu no outro, e Pedro deixou desapercebido. E aí, quando prenderam Jesus, Pedro começa a seguir Jesus de longe. Tem gente assim, seguindo Jesus de longe. Pedro fica com medo, começa a seguir Jesus de longe e, de repente, ele entra no meio de um grupo para se esconder, para que ninguém percebesse que ele era discípulo de Jesus. Alguém reconhece e diz: esse estava andando com Jesus. Aí Pedro não lembrou da palavra que Jesus disse. Sabe, queridos, existem pessoas que estão fracassando porque não estão dando crédito à palavra de Deus. Deus fala e está falando a todo instante. Deus está falando na igreja, Deus está falando através da internet, Deus está falando através de um louvor, Deus está falando através de uma criança, Deus está falando, Deus está alertando o seu povo. O problema é que as pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Estão ouvindo de um lado, estão se esquecendo do outro lado. Dê crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus se cumpre. Então, nós precisamos cada vez mais dar crédito à palavra de Deus. Se Deus falou, meu irmão, toma posse desta palavra, abraça esta palavra, vive esta palavra, pratique esta palavra, porque é palavra de Deus. Se for palavra de homens, duvide. Se for palavra de gente que não tem testemunho, duvide. Mas quando é palavra de Deus, é palavra de Deus e ponto final. Mas Pedro ouviu a palavra e se esqueceu. Então, Pedro nega Jesus a primeira vez. Ele sai, vai para um outro grupo e alguém diz: ei, você estava com ele. Mas Pedro nega pela segunda vez. Depois Pedro se afasta e alguém diz: você é um deles, a forma de você falar lhe denuncia. Ei, meu irmão, às vezes tem cristão que quer se esconder, mas não tem jeito, porque a forma de andar, a forma de falar, denuncia como um cristão. Tem gente, irmãos, que quer se esconder, mas não tem jeito. É cristão, é servo do Senhor. Mas Pedro nega. E aí o galo canta. E aí é onde Pedro vai lembrar da palavra do Senhor. Então, Pedro entra num fracasso. Ele acaba fracassando na vida espiritual. Em um momento aonde era para Pedro glorificar o nome do Senhor, ele nega o nome do Senhor. Queridos, muita gente às vezes critica Pedro porque negou Jesus. Mas, nos dias de hoje, muita gente, infelizmente, também estão negando a Jesus.
nós estamos vivendo um período aí de festas juninas. E eu tenho, assim, o desprazer de dizer que algumas ovelhas desse nosso aprisco aqui que Deus nos confiou, infelizmente, negaram a Jesus. Sabe, queridos, eu costumo dizer que aquilo que o Espírito Santo não revela, o Instagram hoje está revelando. Então, é triste abrir um Instagram, olhar as redes sociais e, de repente, ver alguém que era para glorificar o nome do Senhor, que era para exaltar o nome do Senhor, que era para proclamar a palavra do Senhor, estão lá traindo Jesus. Não estão se importando com o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, tem gente que traz Jesus por causa de um namorado. Tem gente que traz Jesus por causa de uma namorada, por causa de um emprego, por causa das festas juninas. Então, infelizmente, muita gente, infelizmente, estão traindo Jesus. E quando trai Jesus, a pessoa tem um fracasso na vida espiritual. Porque nós precisamos crescer na vida espiritual. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor mais e mais. Tudo aquilo que nasce precisa crescer. Se nascemos na fé, nós precisamos crescer também nesta fé. Não ficar anão, porque tudo aquilo que nasce e não cresce é anão. E tem muito cristão anão na fé, mas também tem muito cristão que tiveram experiências maravilhosas com o Senhor. Tem muita gente que aprenderam ensinamentos maravilhosos, pessoas que viram milagres, pessoas que provaram do milagre do Senhor na sua vida, da misericórdia do Senhor, mas hoje estão fracassando na vida espiritual, traindo Jesus. Isso é muito triste. Mas existem aqui algumas lições para superar o fracasso. Quem sabe alguém fracassou na vida espiritual, mas precisa superar. E o primeiro passo para superar o fracasso é entender que o fracasso não é fracasso, a não ser que você não aprenda com a experiência do fracasso. Explicando melhor. Se uma pessoa fracassou e ela não extraiu lição, não aprendeu com aquele fracasso, então o fracasso se torna fracasso. Mas se a pessoa fracassou e aprendeu, extraiu lições com aquele fracasso, então o fracasso não é fracasso, porque ela aprendeu com os seus erros. Segundo passo, seja grato pela experiência do fracasso. Por quê? O fracasso faz os ossos e os músculos ficarem mais rígidos e mais firmes. Tem gente que fracassa na vida, mas quando aprende com o fracasso acaba deixando os ossos mais firmes e fortes. Você nunca estará perto da sua vitória se você não usar o fracasso para uma boa causa. Às vezes, tem pessoas que fracassam, mas quando aprende com o fracasso, aquele fracasso se torna depois uma vitória. Ou melhor dizendo, leva você para a sua vitória. Porque o fracasso de ontem pode ser parte do seu sucesso hoje. Olha o que diz Salmo 119, verso 71. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes a gente tem que passar por uma luta, às vezes a gente tem que passar por uma dificuldade para aprender. Porque tem gente que só vai amadurecer depois que entra no fracasso. Tem gente que só vai despertar depois que entra no fracasso.
Pedro tinha um chamado do Senhor Jesus. Pedro teve ensinamentos da parte de Jesus. Pedro viu Jesus fazer milagres. Pedro recebeu discernimento espiritual, mas houve um dia que Jesus disse assim: Pedro, quando tu se converter, olha, queridos, Pedro não era convertido, mas o Senhor Jesus disse: Pedro, quando tu se converter. Então, queridos, depois do fracasso, Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Depois do fracasso, ele chorou amargamente, arrependido dos seus erros. Depois do fracasso, Pedro procurou acertar. Então, queridos, é necessário. Às vezes, sim, a gente comete fracasso. Nós somos falhos. Às vezes, tomamos decisões erradas, fazemos coisas erradas, mas é necessário se arrepender. Eu costumo dizer que Deus não está interessado no pecado de ninguém, mas Deus quer saber se a pessoa se arrependeu ou não. Porque tem gente, quem está interessado no pecado das pessoas é o diabo, para ficar acusando, para ficar apontando. Mas quando a pessoa peca e ela se arrepende de verdade, então Deus, a palavra do Senhor diz assim: Deus é fiel e justo para te purificar de todo o pecado. Aquele que se arrepende, Deus perdoa. Agora, quem pecou e não se arrepende, não vai receber perdão, porque não se arrependeu. Mas Pedro, de fato, ele negou a Jesus. Mas Pedro se arrependeu. Sabe, queridos, é necessário ter arrependimento. Mas Pedro, depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus foi morto na cruz, depois que tiraram Jesus da cruz e colocaram lá no túmulo de José de Arimateia, então Pedro volta para as suas atividades anteriores. Volta a fazer o que ele fazia antes. Vai uma palavra de Deus para você. Não volte a fazer o que você fazia antes. Não queira voltar para onde Deus te tirou. Se Deus já te libertou de uma situação, por que voltar para ela? Então não faça isso. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes do chamado de Jesus. Ele volta a pescar, ele volta para a sua rotina. Mas chegou o terceiro dia, Jesus ressuscita. Algumas mulheres vão até o túmulo e elas, naquela preocupação, quem vai remover a pedra? E quando elas chegaram no túmulo, a pedra já estava removida e havia um jovem ali, sentado do lado de onde colocaram Jesus, e ele pergunta para aquelas mulheres: e aí, o que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram buscar Jesus, ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou, mas diga aos discípulos que vão para Galileia, porque lá o Senhor verão eles, inclusive a Pedro. Rapaz, essa palavra me impactou. Pedro já tinha voltado para fazer o que ele fazia antes, já tinha voltado para a sua rotina. Mas Jesus não se esqueceu de Pedro. Mesmo Pedro tendo fracassado na vida espiritual, mesmo Pedro negando a Jesus, Jesus não se esqueceu de Pedro. Vai uma palavra de Deus para você. Quem sabe você falhou com Deus. Quem sabe você negou Jesus. Quem sabe você fez coisas que desagradou o Senhor. Quem sabe você tomou a decisão de se afastar. Mas eu quero te dizer, Deus nunca se esqueceu de você.
Ele nunca se esqueceu de você. Ele lembra de você. Você é importante para ele. E você precisa conhecer as misericórdias do Senhor. Então, o Senhor manda esse recado. Diga aos discípulos que vão para a Galileia, mas inclusive a Pedro. E aí, Jesus tem um encontro com Pedro. E quando Jesus tem um encontro com Pedro, Jesus faz uma pergunta dizendo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro dá uma resposta automática, dizendo: Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse: então, Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro pensa mais um pouquinho, já não dá aquela resposta automática, ele pensa e dá uma resposta mais consciente, dizendo: Senhor, eu te amo. Então, o Senhor diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Mas o Senhor pergunta a Pedro pela terceira vez. Por que pela terceira vez? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, ele estava se retratando 3 vezes. Um outro detalhe é que Pedro nega Jesus diante de outras pessoas. Então, a ofensa foi pública. Então, ele também tinha que se retratar publicamente. E pela terceira vez, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Neste momento, Pedro fica meio que chateado e pensa, mas Pedro vai dar aquela resposta do fundo da alma: Senhor, tu sabes, eu te amo. Sabe, queridos, Deus quer extrair o melhor de dentro de nós. Deus não quer uma resposta automática. Deus não quer uma resposta racional. Deus quer que a gente extraia o melhor que há de dentro de nós e ofereça a Ele. Eu te amo, não de boca para fora, não de palavras, mas de todo o meu ser, de todo o meu coração. Eu te amo, Jesus. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, queridos, o Senhor coloca Pedro ali como liderança da igreja primitiva. Sabe, mesmo Pedro negando Jesus, voltando para suas velhas práticas, mas o Senhor, ele tinha um plano grandioso na vida de Pedro. Assim como ele tem um plano grandioso na vida de muitas pessoas que estão querendo desistir. Não desista, meu irmão. Os planos que Deus tem para a tua vida são superiores ao que você tem imaginado para você. Ah, queridos, o Senhor estava dizendo: Pedro, eu tenho algo grandioso, eu quero te entregar algo grandioso. E, queridos, cuidar das ovelhas do Senhor é um privilégio. Cuidar das ovelhas do Senhor é uma honra. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Jesus, mas ele confiou a nós. Isto é uma honra. E para finalizar, queridos, eu quero dizer que Jesus, ele deu 3 oportunidades para Pedro se retratar, para Pedro se arrepender, mas eu quero dizer que as oportunidades, elas têm um limite. É necessário abraçar as oportunidades do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Abrace a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Se é para se arrepender, se arrependa. Se é para largar o pecado, larga. Se é para voltar para a presença do Senhor, volta. Hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor falando contigo, não endureça o seu coração. E aí, Pedro se rende ao Senhor, se arrepende ao Senhor.
E aí o Senhor dá uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então agora eles recebem a palavra do Senhor, eles dão crédito à palavra do Senhor, eles obedecem à palavra do Senhor e ficam em Jerusalém. Mas não fica lá de braços cruzados, fica orando. Meu irmão, ora. Existe tempo que é só orar. Ore, pague um preço de oração, se coloca na brecha. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. E eles estavam orando. E de repente, um vento impetuoso tomou o lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo. E meus queridos, a vida de Pedro e dos discípulos foram totalmente transformadas. Pedro, na primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. Pedro começou a ser um instrumento nas mãos do Senhor, liderando a igreja do Senhor. Pedro foi usado de uma forma tremenda, glorificou ao Senhor e exaltou o nome do Senhor. Aquele que outrora teve experiências maravilhosas com o Senhor, mas ainda não era convertido e acabou negando a Jesus, mas Jesus, por misericórdia, manda chamar Pedro, dá oportunidade a ele, e o importante é que ele abraçou a oportunidade, se tornou obediente ao Senhor, e aí o Senhor encheu ele com a presença do Espírito Santo, e aí ninguém mais segurou Pedro. Pedro foi uma tocha nas mãos do Senhor, boca de Deus na terra, e Deus fez coisas grandiosas através da vida de Pedro. Assim também, Deus quer fazer na tua vida. Deus não está olhando as tuas fraquezas, Ele sabe aonde você é fraco, Ele sabe dos teus erros, mas o que Deus quer é um coração arrependido, um coração obediente, um coração temente a Ele. E não importa, o Senhor, Ele vai te santificar cada dia mais, Ele vai ministrar na sua vida e através da sua vida, e quem vai fazer é Ele. O Senhor, Ele quer somente a sua disponibilidade, a sua obediência, a sua submissão, e aí o Senhor vai fazer grandes coisas, e Pedro se tornou um referencial. Hoje, até hoje, estamos aqui falando de Pedro, um homem que foi totalmente transformado pelo Senhor. Assim também, meu querido, assim também, minha querida, Deus quer transformar a sua vida. O segredo? Obediência. Seja obediente em nome de Jesus. Recebe esta palavra de Deus, e se você negou a Jesus esses dias, se virou as costas para o Senhor, entenda, Deus nunca te abandonou, você é importante para Ele. Se arrepende e volta em nome de Jesus.